Graça e paz, irmãos e irmãs. Muita alegria, estamos iniciando mais uma live com a certeza que Deus está presente, que Deus está contemplando a sinceridade do nosso coração. Afinal de contas, foi Ele que colocou esse propósito em nosso coração. Afinal de contas, foi Ele que Ele que tem nos inspirado, que tem nos capacitado, que tem nos direcionado durante esses mais de 4 meses que nós estamos levando as nossas lives praticamente todos os dias até você, até a sua casa, sempre com uma preocupação de estar realmente revelando a vontade de Deus nestes tempos tão difíceis, né? Tentando levar sempre uma palavra de esperança, uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, né? Então, glória seja dada ao nome do Senhor, e é por isso que eu digo, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez iniciando essa live, porque estamos cumprindo o propósito de Deus, porque estamos na presença do Senhor, porque estamos servindo a Deus, e isso é algo maravilhoso. Amém, queridos? Vamos começar com uma palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24, que diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? É para que nós possamos já, nesse início da live, ter clareza da importância de estarmos com os ouvidos absolutamente atentos à voz do Senhor. Porque o texto deixa claro: quem ouve a minha palavra e em concordância com essa palavra crê, e junto com essa palavra que se ouve, crê naquele que enviou Jesus Cristo, crê na vida eterna, crê em Jesus, crê no poder de Jesus. Então é o ouvir a palavra e ao mesmo tempo crer em Jesus. Isso faz toda a diferença para as nossas vidas, que sempre quando estamos iniciando, não somente essa live que é virtual e tal, mas também nos nossos cultos no templo, nós possamos estar sempre tendo clareza. Estamos com uma grande oportunidade de ouvir a voz de Deus. Estamos com a grande oportunidade de sermos direcionados por Deus. Estamos com a grande oportunidade de estarmos sendo alimentados pela palavra do Senhor. Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de mais uma vez estarmos juntos, Senhor Deus, na tua presença, Senhor, podendo, Pai querido, glorificar o teu santo nome, podendo, Senhor Deus da glória, ouvir a tua voz por meio da tua palavra ser ministrada e podendo clamar juntos, Senhor Deus, colocando, Senhor Deus, nas tuas mãos os nossos pedidos, os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas dificuldades. Senhor, nós queremos consagrar este momento ao Senhor. Venha, Senhor Deus, se revelar a nós mais uma vez. Venha falar poderosamente aos nossos corações. E nós clamamos, Senhor Deus, que tenhamos um coração atento, Senhor Deus, sensível à tua voz. Que tenhamos, Senhor Deus, um coração ensinável, Senhor Deus, um coração tratável, um coração disposto a colocar em prática a tua palavra, Senhor. Nós colocamos, Senhor Deus, este momento nas tuas mãos, consagramos ao Senhor e clamamos: Espírito Santo de Deus, venha, Senhor Deus, ter liberdade para falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Antes de lermos a palavra, vamos lembrar sempre daquela orientação que nós damos, né? O momento que nós ouvimos a palavra do Senhor. Estejamos com os nossos corações abertos, atentos, né? Não temos aqui a preocupação com um vídeo para o YouTube, com todas aquelas técnicas, nada disso. Estamos com o único propósito de glorificar o nome do Senhor. Trata-se aqui de um culto.
Um culto onde nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Então lá, chame a sua família, a gente sempre fala isso, né? Chame a sua família aí perto do seu celular, perto do seu computador, perto da sua televisão, que a gente consegue assistir as lives até na televisão. Então, vamos juntos ouvir a palavra do Senhor e ser alimentado pela palavra do Senhor. Vamos ficar atentos àquilo que Deus tem para nós, porque é uma palavra especial, uma palavra poderosa. Se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 38, a partir do versículo 1. Leremos até o versículo 13, é um texto assim, um pouquinho grande, mas vale a pena ler o todo para a gente entender melhor aquilo que Deus tem para nós. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 38, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, filho de Malquias, as palavras, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, e estavam no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas, na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, e lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna, tira da cisterna o profeta Jeremias antes que ele morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, que debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias da cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Amém, queridos? Essa é uma palavra que Deus ministrou ao meu coração quando eu estava ouvindo a palavra ministrada pelo pastor Bruno Rios na terça-feira. Aliás, que palavra abençoada, né? Sobre discipulado e tal. E não sei se você se lembra, um dos momentos lá que o pastor Bruno Rios falando sobre os hábitos que tem que ter um líder e tal, ele falou a respeito do mentorear. E quando ele fala do mentoreamento, ele fala de três tipos de pessoas que todos nós devemos ter sempre caminhando com a gente. Não sei se você se lembra disso. Uma pessoa que está, vamos dizer assim, num ponto acima que a gente na nossa caminhada espiritual, que tem mais experiência que nós, que pode nos aconselhar, que pode nos acompanhar em momentos difíceis que nós vivemos. Uma segunda pessoa que está no mesmo ponto da nossa caminhada, quem nós podemos dialogar, conversar, se abrir e trocar as experiências e caminhar.
E um terceiro é uma pessoa que está no nível abaixo na caminhada. De forma nós podemos ajudá-lo. Percebam então que o primeiro nós precisamos entender que nós precisamos de ajuda. O segundo está do nosso lado, caminha junto com a gente. E o terceiro é essa sensibilidade que nós precisamos ter, que às vezes o outro está precisando de ajuda. Às vezes nós lidamos com pessoas que estão mais sábios, mais experientes que nós, e às vezes nós lidamos com pessoas que precisam dos nossos conselhos, que precisam das nossas orientações, enfim. Seja como for, essa palavra me chamou a atenção porque de fato isso é muito importante para todos nós, que nós venhamos ter essa capacidade, esses relacionamentos saudáveis em discipulado, tão importantes para todos nós. E essa palavra aqui, querido, nos fala de um moço chamado Ebed-Meleque, que foi um desses que ajudou Jeremias. Jeremias que estava ali num momento muito difícil da sua caminhada profética, da sua caminhada espiritual, e especificamente no caso de Jeremias, a caminhada espiritual dele o levou para essa situação, porque ele tinha um chamado específico de ser profeta. E profeta não é só aquele que fala palavras palavras boas para que as pessoas possam ouvir e só passando a mão na cabeça e coisa assim. Profeta é aquele que anuncia, que denuncia. E Jeremias estava aqui vivendo um momento de denunciar. Porque, tentando entender o contexto aqui, a Babilônia estava já um cerco a Jerusalém. Jerusalém não havia como sair daquela situação, né? E havia ali falsos profetas, pessoas que estavam só para bajular o rei, só para bajular os príncipes, e não se preocupe, Deus vai dar um jeito, não sei o quê, né? E o contrário, existia o profeta de verdade, Jeremias, um homem de Deus, que não estava ali para negociar a palavra, que não estava ali para fazer conchavos e com o rei nem com ninguém. Estava ali tão somente para cumprir aquilo que era a missão dele, que era a função dele, que era profetizar, que era anunciar a vontade de Deus, que era anunciar o propósito de Deus. E Deus ali, especificamente, as palavras de Jeremias eram duras, porque ali estava acontecendo uma situação que Deus já havia pesado a mão sobre a cidade de Jerusalém, sobre aquele rei, sobre aquele povo, como consequência, inclusive, de tudo aquilo, de todo o passado, de toda a situação que o povo tinha se esquecido de Deus. A cidade de Deus tinha se esquecido de Deus. Então as pessoas ali já estavam... já havia tido uma palavra liberada por Deus. Eles precisam sofrer consequências do pecado, das coisas erradas, decisões erradas, do abandono, da idolatria. Eles precisam sofrer consequências. E as consequências eram exatamente a permissão de Deus que o rei da Babilônia, que o Império Babilônico fosse lá, invadisse e fizesse um estrago grande naquela cidade. Ocorre então que os falsos profetas, os bajuladores, os puxa-sacos estavam lá não para falar a palavra de Deus, mas estavam simplesmente querendo só enganar, falar palavras boazinhas para os príncipes, para o rei. Estava falando, não, Deus vai dar um jeito, não sei o quê. Mas aí vem o profeta de Deus de verdade, Jeremias, com essas palavras duras. Veja lá no versículo 2. Assim diz o Senhor, uma expressão muito típica dos profetas. Assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e de peste. Mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Ou seja, aqui Jeremias, usado por Deus,
falando-se, gente, não dá para ficar resistindo mais. Está na hora de nós aceitarmos que a Babilônia e que esse povo vai chegar e vai de fato invadir a cidade. Não tem jeito, não tem como mudar essa realidade, né? E aí o versículo 3 de Jeremias também dizendo assim, diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia e este a tomará. Essa era a palavra, esse era o anúncio, essa era a sentença profética de Jeremias para aquela cidade naquele momento. De fato, não era uma palavra agradável de se ouvir. De fato, não era uma palavra agradável para Jeremias também de se anunciar, de se proclamar, mas era o propósito de Deus, era a vontade de Deus. E Jeremias estava ali simplesmente sendo um instrumento nas mãos de Deus para anunciar a vontade de Deus. E assim, os príncipes, não concordando com aquela palavra, não aceitando aquela palavra, não querendo acolher aquela palavra, disseram os príncipes aos reis, versículo 4, morra este homem, se referindo a Jeremias, morra este homem, esse profeta, esse Jeremias tem que morrer. E aí continua dizendo, este homem não procura o nosso bem, esse homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. E porque essas palavras fazem com que as pessoas se esmoreçam e tal, não sei o que. Enfim, eles queriam ouvir simplesmente as palavras boas, não queriam ouvir a verdade. Aquilo que Deus estava dizendo por meio do profeta Jeremias. E o rei Ezequias, um rei fraco, um rei que não tinha um comando, não era um líder de verdade, mas faça o que vocês quiserem. Está lá no versículo 5. Faça o que vocês quiserem. E aí então, tomaram Jeremias, pegaram Jeremias, o lançaram numa cisterna do átrio da guarda, e nessa cisterna não havia água, e nessa cisterna só havia lama, e Jeremias se atolou na lama. Imagine a situação deste homem de Deus. Imagine a situação do profeta, um profeta verdadeiro, um profeta genuíno. Alguém que estava naquela situação tão somente porque escolheu ser fiel. Escolheu e decidiu não se contaminar, não negociar a palavra de Deus, não falar simplesmente aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas falar de fato aquilo que era a vontade de Deus e o propósito de Deus. Então nessa situação é que Jeremias foi parar lá naquela cisterna. Por causa dessa situação é que Jeremias foi parar nessa cisterna. Imagina, as pessoas chamam Jeremias, por causa do livro de Lamentações, alguns historiadores, o texto comum inclusive diz que o Jeremias é o profeta chorando, porque ele muitas vezes se viu num momento muito difícil, muito triste, muito sofrimento, e que teve que chorar muito mesmo, que passou por muitas dificuldades. Era o caso aqui especificamente neste momento. Uma cisterna com lama, atolado na lama, abandonado, numa situação de absoluto desespero. Ali não tinha mais o que fazer. Ali era uma situação absolutamente desesperadora, porque não iria tardar, o Império Babilônio ia invadir a cidade, Jeremias ia ficar esquecido, ia morrer naquela cisterna, naquela situação. Mas aí entra em cena esse homem, com esse nome esquisito, difícil de se ouvir, Ebed-Meleque. O nome é esse, Ebed-Meleque, cujo significado do nome é servo do rei. Olha que coisa interessante, servo do rei. E o texto diz, ele era um estrangeiro, ele era um etíope, e ele era um eunuco. E aí, para quem não sabe, inicialmente os eunucos eram castrados, isso mesmo, castrados.
Isso porque eram pessoas que tinham uma responsabilidade muito específica em determinado momento da história. Vigiar, cuidar do harém dos reis. Então, eles eram castrados exatamente para não olhar com outros olhos as concubinas que estavam lá no harém do rei, né? E essa era a lógica do eunuco. Só que o tempo foi passando e essa função, né, não passou a ser mais se referir a esse tipo de pessoa castrada que cuidava do harém. Era mais do que isso hoje. Neste tempo já era assim. Eunuco era alguém que se referia agora como eunuco, era alguém que tinha um absoluto compromisso com o rei, que era alguém absolutamente comprometido com a palavra ou com o rei, era alguém de muita responsabilidade, de muita fidelidade. Eunuco aqui era para dizer, acima de tudo, alguém que tinha, como é que eu posso dizer? Vamos dizer aqui, um funcionário de máxima confiança. Essa era a lógica. Lenice, você está cortando, querida. Pode ser aqui, mas pode ser a sua internet aí, né? Porque eu queria até ver se tem mais pessoas aí com algum problema para se ouvir, né? Mas porque inicialmente a gente tem que ter um pouquinho assim de paciência nessa hora. ter muita paciência nessa hora. Eu me lembro, Giovana, seu vídeo, meu Deus do céu, que sufoco, que dificuldade, né? Então, por exemplo, a Dilane está falando que aqui está normal, né? Mas enfim, estão acompanhando, queridos, a lógica da mensagem? Então, esse moço, esse eunuco, que não necessariamente aqui nesse texto é um castrado para cuidar do harém, mas é mais do que isso, era um funcionário de máxima confiança que tinha liberdade de estar chegando, tinha acesso ao rei e tudo mais. Esse homem teve notícias de Jeremias, do que aconteceu com Jeremias e onde Jeremias estava. E aí ele foi lá e intercedeu junto ao rei. Ele foi lá conversar com o rei especificamente sobre Jeremias. E as palavras, acompanhando no texto, diz o seguinte: saiu Ebed-Meleque, versículo 8, da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, ele vai morrer. Ele vai morrer de fome, pois já não há pão na cidade. E essa foi as palavras de Ebed-Meleque para com o rei, intercedendo. E a palavra é essa mesmo, intercedendo em favor de Jeremias. Grave essa palavra. Primeiro, a expressão Ebed-Meleque ouviu falar e teve essa sensibilidade com a situação de Jeremias. E segundo, ele intercedeu. E terceiro, ele agiu. Porque a partir do momento que depois que ele intercedeu, o rei falou: então faça o que tem que fazer. E aí então ele orquestra, vamos dizer assim, ele organiza um plano para tirar Jeremias da cisterna, né? Ele vai lá, o texto diz o seguinte: pegou 30 homens e tomou ali umas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E foi essa ação de Ebed-Meleque. Ele jogou umas roupas usadas, trapos, para que dali Jeremias conseguisse
ser resgatado com essas roupas e com cordas. Para que nós possamos entender o seguinte, que Ebed-Meleque foi alguém que, primeiro, ele teve sensibilidade para ver a realidade do profeta. Segundo, ele intercedeu. Terceiro, ele agiu para, de fato, tirar o profeta daquela situação. E por fim, o texto diz: disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e estape nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias o fez, ou seja, ele orientou Jeremias. Ele orientou Jeremias naquele processo de sair da caverna. E foi dessa forma que eles conseguiram puxar Jeremias daquela caverna, e Jeremias se viu livre daquela situação tão complicada. Percebam aqui, irmãos, essas ações deste homem, que nós não sabemos muito dessa história, não conhecemos, não é a história das mais conhecidas na Bíblia, não é um dos grandes personagens, não é um dos heróis da fé, elencados lá no hall dos heróis da fé, não é. Um homem com esse nome esquisito, Ebed-Meleque. No entanto, irmãos e irmãs, este homem nos dá um exemplo muito grande, exatamente daquilo que nós ouvimos lá na terça-feira do pastor Bruno Rios, de pessoas que muitas vezes, alguns vamos ajudar, em outros momentos nós vamos precisar ser ajudados. Digo, nós precisamos cultivar relacionamentos com Ebed-Meleque. Nós precisamos estabelecer amizades sinceras, verdadeiras, profundas. Nós precisamos estabelecer uma comunhão profunda e verdadeira com pessoas com este caráter, com essa disposição de estar realmente, de fato, nos ajudando. Porque em alguns momentos nós vamos estar na posição de ajudar. Em outros momentos nós vamos precisar de ajuda. Em algumas situações nós vamos estar tão fortes, tão firmes, que nós vamos nos colocar na posição de Ebed-Meleque para ajudar Jeremias, que estão aí atolados em cisternas, em lamas, que estão sofrendo, que estão abatidos, que estão tristes, que estão numa situação difícil. Quantos Jeremias estão por aí, né? Pessoas de Deus. Não é por causa do pecado, entendamos isso. Algumas situações que nós vivemos na nossa vida é por causa do pecado, outras não. Outras são simplesmente circunstâncias na vida. Outras são situações que acontecem na vida de qualquer um. E vai acontecer também na vida do servo de Deus. E ainda tem aquelas situações que só acontecem na vida do servo de Deus. Exatamente porque estão na presença do Senhor. Porque vem as provações, porque vem as perseguições, porque vem as lutas, que são grandes, que são difíceis. Por isso, irmãos e irmãs, esse texto é absolutamente pertinente para a realidade que nós estamos vivendo. Que se não estamos vivendo hoje, podemos viver em algum momento. Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos estar como Jeremias. Talvez você, hoje, esteja nessa situação de Jeremias. Você que é um servo de Deus, você, minha irmã, que é uma mulher de Deus, que é uma bênção nas mãos do Senhor, mas que está passando por problemas, seja eles de que ordem for, passando por lutas, por situações difíceis na vida. Querido, nós precisamos de pessoas que caminham conosco. Nós precisamos entender que nós não conseguimos caminhar sozinhos. Nós precisamos entender
que a vida cristã não é uma vida solitária, não precisa ser uma vida solitária. Nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Nós fazemos parte de uma igreja. Nós fazemos parte de uma comunidade de fé. Nós fazemos parte de uma família na fé. E por isso mesmo, nós precisamos pedir ajuda. Precisamos entender que quantas vezes precisamos de ajuda. Não somos super-heróis. Não somos super-homens. Minha irmã, você não é Mulher Maravilha. Nós somos feitos de carne e osso. Temos sentimento, temos lágrimas, sentimos dor, sentimos frio, sentimos calor. Nós sofremos como qualquer outra pessoa. Essa situação de Jeremias na cisterna, ou super Jeremias, o homem de Deus, o profeta, referência, das grandes referências do Antigo Testamento, profeta de Deus, estar nessa situação é para que nós possamos entender claramente que qualquer um de nós podemos passar por dificuldades tristes, difíceis como Jeremias. E, portanto, precisamos de Ebed-Meleques na nossa vida. Isso nós precisamos cultivar. Precisamos ter essa percepção. Quem realmente está do nosso lado. Quem realmente pode nos ajudar em momentos difíceis da vida. Isso é um lado da palavra. O outro é que em alguns momentos nós precisamos ser Ebed-Meleques. Em alguns momentos, os profetas de Jeremias que nós conhecemos estão nas cisternas, sofrendo, com problemas às vezes familiares, com problemas de saúde, com problemas financeiros, com problemas espirituais, com problemas existenciais, com problemas emocionais. Pode acontecer. E aí? Vamos apontar o dedo e dizer, mas não disse que ele era homem de Deus? Vamos apontar o dedo e dizer, não disse que era um profeta? Desde quando o profeta passa por situações assim? A Bíblia prova que pode passar. Não é uma regra, mas é possível que passe. Então nós, como servos de Deus, e Deus está nos falando nesta noite, nós precisamos de Meleque, especialmente nesse tempo de pandemia. Pessoas que têm essa percepção, essa sensibilidade de ver a realidade do outro, de ver os problemas do outro, de perceber que o outro está sofrendo, que está triste, que está com problemas. Segundo, interceder. Interceder ao Rei. E nós conhecemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Temos livre acesso, o véu do templo foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Rei dos Reis. E cabe a nós intercedermos, orarmos, clamarmos, expor a situação, dizer para Deus, Senhor, tem misericórdia daquela vida. Está precisando de ajuda. Tenha compaixão daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus. Está precisando. Terceiro, agir, ir ao encontro da pessoa. Às vezes, irmãos e irmãs, às vezes não sempre, o amor que nós sentimos pelas pessoas precisa ser demonstrado. Às vezes nós amamos, mas as pessoas nem sabem que nós amamos porque simplesmente não demonstramos. E o amor não é palavra, o amor são atitudes. O amor não são poemazinhos romantiquinhos de novelinhas, de filmezinhos. O amor é a prática, é a vivência, são gestos reais, verdadeiros, do dia a dia. E nós
Se temos condições, se está nas nossas mãos fazer, vamos ajudar. E a orientação, como o Ebed-Meleque fez para Jeremias, às vezes precisa. E é dessa forma que Jeremias saiu do buraco. É dessa forma que o grande profeta saiu do buraco, por meio de um desconhecido chamado Ebed-Meleque. Quantos homens de Deus que têm um grande potencial podem ser usados por nós, anônimos, pessoas comuns, mas que podem ser instrumentos de Deus para glorificar o nome do Senhor, ajudando essas pessoas que às vezes passam por dificuldades. Amém, queridos? Para terminar, olha que coisa linda, está lá no final, no versículo, no capítulo 30, do final do capítulo 39, aí já, versículo 15. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no ato da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal, e não para bem, se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, ou seja, Deus falando para Ebed-Meleque, a ti, porém, Ebed-Meleque, eu te livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás na espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Glórias e aleluia seja dado ao nome do Senhor. Amém? É certo, e eu creio nisso de verdade, que Ebed-Meleque, quando estava lá, tomando toda aquela atitude, procurando pano, trapo, roupa velha, para poder salvar o profeta lá daquela cisterna, penso que ele nem pensou se ele receberia alguma ajuda, alguma coisa depois, alguma recompensa para aquilo. Ele simplesmente queria ajudar o profeta que estava lá no fundo do poço. No entanto, irmãos e irmãs, aqui, já depois que as coisas aconteceram, aqui já Deus usa este homem de Deus, que ele salvou naquele momento, para ministrar uma palavra profética abençoadora. Certamente você ficará bem, porque você confiou em mim, porque você fez a coisa certa, porque você foi ajudar as pessoas. E é dessa forma, irmãos e irmãs, vamos receber a recompensa, não porque estamos fazendo isso para receber a recompensa, mas naturalmente. Deus contempla a sinceridade do nosso coração, querido. Deus contempla a sinceridade do seu coração. Às vezes não há reconhecimento de homens, mas com certeza Deus reconhece. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe da sinceridade do seu coração. Então creia que as coisas boas que você tem feito aí no dia a dia para as pessoas, que às vezes as pessoas nem mesmo reconhecem, mas Deus reconhece, Deus está vendo. Deus tem visto sempre as nossas ações. Amém, queridos? Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Acolha essa palavra. Seja Ebed-Meleque. Seja esse exemplo, esse instrumento de Deus para abençoar pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que às vezes estão passando por dificuldades. E se você hoje está passando por algum problema, alguma situação, querido, olhe ao seu redor. Tem sempre Ebed-Meleques ao seu redor. Peça ajuda, peça orientação, peça direção. Estabeleça amizades sinceras, verdadeiras, pessoas de caráter, pessoas de Deus. Esses com certeza vão te ajudar. Amém? Fechemos nossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai querido, de estar, Senhor Deus, ouvindo essa palavra nesta noite. Muito obrigado, Senhor Deus. Queremos Te louvar por este exemplo, Pai, que encontramos na Tua palavra, Senhor. Ebed-Meleque, Senhor Deus, funcionário de confiança máxima do rei. Homem que tinha caráter. E por isso, Senhor Deus, precisando de ajuda, simplesmente ajudou. Deus, em nome de Jesus,
Nos dê essa sensibilidade, Senhor. Nos dê essa percepção, nos dê essa coragem, Senhor Deus, de fazer a coisa certa. Pai, em nome de Jesus, nos faça, Senhor Deus, fazer a diferença nessa pandemia. Nos dê, Senhor Deus da glória, coragem, Senhor Deus, para ser de fato sal da terra e luz do mundo e fazer a diferença e amar as pessoas verdadeiramente ajudando. Quantos, Pai? Às vezes pessoas que estão na igreja, às vezes estão naquela posição de Jeremias, no fundo do poço, precisando de ajuda, precisando de intercessão, precisando de oração, precisando de orientação. Senhor, nos use, Senhor. Nos capacite, Senhor Deus. Nos dê amor, Senhor Deus, pelas pessoas, por misericórdia, Senhor. Eu quero clamar a Ti, Senhor Deus, porque às vezes pode alguém que vai ver esse vídeo, que possa estar se sentindo, Senhor Deus, como Jeremias no fundo daquela cisterna. Quero clamar ao Senhor, assim como Ebed-Meleque fez. E Ebed-Meleque fez para um rei humano, fraco. Eu clamo a Ti, que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Pai, por misericórdia, haja, Senhor. Envia Ebed-Meleques, Pai. Envia homens de Deus, Teus servos, pessoas sensíveis, Pai. Pessoas cheias do Teu amor, pessoas cheias do Teu Espírito Santo. Envia, Senhor Deus. Desperta, levanta, Senhor Deus, homens e mulheres para poder ajudar estes que estão precisando. Por misericórdia, Senhor Deus. Uma palavra direcionada por Ti, Senhor. Como uma palavra vindo diretamente do Teu trono, Senhor Deus. Para acalmar os corações, para fazer as pessoas serem revigoradas, para animar as pessoas diante dessas dificuldades. Por misericórdia, Senhor. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Receba essa palavra no seu coração. Seja abençoado pelo Senhor em nome de Jesus. Vamos à nossa sessão abraços, né? Um abraço para todas aquelas pessoas que estão ao vivo conosco, tá? Cito que pode ser que eu não citei o seu nome, que eu não vou citar o seu nome, porque às vezes não aparece para nós aqui, tá? Mas um abraço para o Paulo, para Simone, para Carmen, para Adriana, para Idalice, para o Felipe do Carmo, para a irmã Penha. Um abraço para Giovana, para a Alba, para o Obedias, para a Glória, para a Filhinha. Um abraço para o Genivaldo. Um abraço para a Natália Santana, para a Sônia. Um abraço para a Letícia Cines, para o William. Um abraço para o Antônio, para a Sheila, para a Kátia. Um abraço para o Noel, para a Leni, para o Alexandre, para a Miriam. Um abraço também para a Leudite, para o José Carlos, para a Silésio, um abraço para a Fátima Macieira, nossa amiga lá de Timóteo. Um abraço para a Graciele, para o Manuel. Um abraço para a Rosângela, para o Naldo, para a Thalita, para a Arlete. Ou seja, todas as pessoas que estão ao vivo aqui conosco, Deus abençoe sua vida. Um abraço também para aqueles que estarão acessando esse vídeo nas nossas redes sociais depois. Deus abençoe sua vida. Que bom que você está tendo interesse de estar ouvindo a palavra do Senhor, mesmo que não seja no momento que você gostaria, tá bom? Hoje, por exemplo, eu ouvi a palavra da Giovana, que ontem eu não pude ao vivo, né? Mas que bom que teve a oportunidade ontem de ouvir. Deus usou Giovana poderosamente. Também eu vi hoje a palavra do bispo, que não sei se todos sabem, está tendo toda quarta-feira à noite, o bispo está ministrando uma palavra ao vivo no YouTube, no canal da Quarta Região, e normalmente eu não posso, porque é no horário das nossas lives, mas depois eu assisti a palavra abençoada do bispo também. Então é assim mesmo, às vezes não dá para a gente assistir ao vivo e assiste depois e é bênção do mesmo jeito, tá bom? Um abraço, Deus abençoe sua vida. Tem alguns pedidos de oração que chegou a nós aqui. A Miriam pede oração para o seu José. A Simone pede oração para Yasmin, a família, e também pela Sandra. E a Letícia Cines pede oração pela vida dela e também pelo William. Vamos estar orando, feche seus olhos mais uma vez. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por este tempo, Pai, de ministração da tua palavra, mas também tempo de clamor. E aqui estamos clamando a ti, Senhor. Senhor Deus, pedimos a bênção do Senhor para a vida do seu José, Pai.
Contempla essa vida, Senhor, abençoa-o. Também, Senhor Deus, pela vida da Yasmin, da família da Yasmin, também pela vida da Sandra, Senhor Deus, abençoa, Pai. Clamamos a Ti também pela vida da Letícia Sines também e do William. Clamamos a Ti, abençoa este casal, abençoa essa família, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, venha liberar o Teu poder, Senhor Deus, e venha, Senhor Deus, abençoar, Senhor Deus, cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Também quero clamar ao Senhor por aqueles que estão nas UTIs, hospitalizados, Senhor Deus, nas enfermarias, nos hospitais. Clamamos a Ti, Senhor Deus, por estes, Senhor Deus, que estão diagnosticados com Covid, às vezes estão em casa. Senhor Deus, cura-os, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Abençoa os hospitais, o sistema de saúde, Senhor Deus, do nosso país. Senhor Deus, clamamos a Ti, Senhor Deus, também pelos nossos governantes, pela economia do nosso país, pelos empresários. Clamamos a Ti, Senhor Deus, abençoa os comerciantes. Pedimos, Senhor Deus, abre portas de emprego, Senhor Deus, para o povo. Abençoa, Senhor Deus, os cientistas. Abençoa os moradores de rua. Senhor Deus, abençoa as nossas igrejas. Senhor Deus, clamamos a Ti. Abençoa, Senhor Deus. Libera o Teu poder, Senhor Deus, a Tua força, Pai, para a glória do Teu santo nome. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Antes de encerrar, continuemos nossos pedidos de oração em favor do pastor Enoque. Nós temos uma notícia boa. Hoje eu conversei com o Tamer, neto do pastor Enoque. Ele me disse que o pastor Enoque está melhor, está mais forte. Então, glória a Deus por isso. Amém? Vamos encerrar e lembrando que amanhã nós temos live às 8 horas da noite, mesma forma de hoje. E no sábado também teremos a nossa live às 8 horas da noite com uma proposta diferente. A partir dessa semana, como já foi acontecendo na terça-feira, toda terça-feira receberemos um pastor, uma pastora para falar sobre discipulado. Foi uma bênção, o pastor Bruno Rios. Eu tenho certeza que as próximas semanas vai ser bênção também. Toda terça-feira que vem vai ser o pastor Marcílio e vai ser bênção, com certeza. E no sábado nós estaremos iniciando uma proposta que nós estamos chamando de igreja missional. O que é a igreja missional? Aquela igreja que faz diferença, que exerce a sua missão, não somente enviando pessoas para longe, mas também sendo pertinente, sendo relevante também no lugar e na cidade onde ela está. Estamos vamos começar uma série de lives aos sábados para dar exemplos de como a igreja pode ser uma igreja missional. Não falando só a igreja de Guabira, não, a igreja em geral, como a igreja de Cristo pode ser uma igreja missional. Vai começar pela área da saúde, Nós convidamos 2 pastores que são capelães, do Hospital Evangélico, pastor Arildo, que é pastor da Igreja Presbiteriana da Glória, em Vila Velha, e a pastora Mara, que é pastora coadjutora da Central, Metodista Central de Vitória. Então, esses 2 pastores têm uma experiência grande dentro do hospital, especificamente do Hospital Evangélico, e vai com certeza contar experiências muito legais para nós, para que nós possamos abrir a nossa mente, que nós, enquanto igreja, podemos fazer de fato para fazer a diferença, especificamente em relação aos hospitais. Tá bom? Então, sábado, às 8 horas da noite, essa live chamada Igreja Missional, com o tema hospitais. Tá bom? No domingo, às 9 horas da manhã, nossa escola dominical. E à noite, às 8 horas, às 19 horas, no caso de domingo, 19 horas, a nossa live, o nosso culto, E especial culto homenageando os pais, da nossa igreja, pessoas tão queridas nossas. Tá bom? Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Que bom que você esteve conosco hoje. Tenha uma noite abençoada. Tenha um restante de semana abençoado pelo Senhor. Fique com Deus.